E então, conseguiu fazer o exercício? Respondeu as 10 perguntas? Eu tenho certeza que sim, né? Você sabe, seu aprendizado também depende de você. De qualquer forma, eu vou trazer agora a resposta para cada uma das 10 perguntas, exatamente o nosso trabalho de análise de dados. Vamos lá? Aqui eu tenho a versão Python usada neste trabalho, depois o pacote Watermark, importo a nossa dupla dinâmica, aliás, deu para perceber como NumPy e Pandas são poderosos, não é? Juntos, os dois pacotes formam uma verdadeira plataforma de análise de dados. E gratuito, não é? Porque é open source. Executa, aqui eu tenho as versões, recomendo que você use as mesmas. Eu então vou carregar o conjunto de dados que nós geramos no final do script 03, do Jupyter Notebook 03. Aqui eu tenho os dados. Observe que não aparecem todas as colunas, não é? Veja que tenho aqui, bem no meio, esses 3 pontinhos. Tá vendo essa coluna de 3 pontinhos? É porque, por padrão, o Jupyter Notebook não mostra todas as colunas. Ele trunca o resultado. Então, para que você possa visualizar tudo, eu tinha mostrado isso também lá no script 03, é só você utilizar o Display Max Columns. Executa, muda o option, faz o head de novo. Agora sim, tenho todas as colunas à minha disposição. Na sequência, vamos dar uma olhada no info. Aqui eu tenho um resumo de todas as variáveis do nosso conjunto de dados. E, por último, a lista de colunas. Vamos agora às respostas. Número 1. Qual a média de score dos animes? Veja que eu tenho uma coluna aqui com os scores, não é isso? Cadê a coluna? Está aqui no início, aqui está ela. Só que tome cuidado, hein? Quando você for calcular a média aritmética, como se calcula mesmo? Você soma os elementos e divide pelo número de elementos, não é isso? Se tiver valor NA, ou seja, valor ausente, isso vai impactar a média. Então tome cuidado, ok? Veja que eu estou checando se eu tenho valores ausentes na coluna score. Estou perguntando, querido Pandas, por gentileza, na coluna score tem algum valor nulo? Se tiver, por gentileza, retorne. Executa, ele vai dizer false, não tem valor nulo, então tudo bem, eu posso calcular a média. Tome cuidado, hein? Vou então chamar o df score, que é a coluna que eu quero calcular, df é o nosso data frame, claro, e chamo a função min. Pronto, a média de 8,3. Veja que interessante, não é? Para chegar até esse resultado, que é valiosíssimo, em termos de análise de dados, esse resultado é super valioso, né? A média de avaliações de nota dos animes. Uma informação valiosa. Mas para chegar até aqui, olha quanto trabalho nós tivemos. Nós extraímos os dados, nós então combinamos o data frame, na sequência fizemos um grande trabalho de limpeza e formatação, para agora conseguir a capacidade de executar com uma única linha de código e extrair a informação que nós precisamos. Isso é fabuloso, não é? Algumas pessoas vão olhar para esse resultado e vão dizer, ah, mas isso é fácil, não é? Não, peraí. Fácil é o quê? O que é fácil? Para executar essa linha de código, eu tive que atravessar toda a linha de produção. Se eu tivesse feito isso lá no início, eu estaria com dados não formatados, dados não limpos. O resultado poderia ser completamente equivocado. Pois bem, item 2. Qual o anime com maior número de votos? Aí vou aproveitar e trazer aqui um pouco mais de conhecimento sobre o Pandas. Observe o que eu estou fazendo, hein? Primeiro, estou pegando o meu data frame na coluna Voters Count, que tem a contagem de votos. Eu então vou chamar a função argmax, que retorna, sabe o quê? O maior valor. O maior valor desta coluna. Uma vez que eu retorne o maior valor, eu coloco tudo isso entre colchetes para fazer a localização no data frame. Então eu digo, querido Pandas, por gentileza, localize dentro do data frame aonde está o registro do anime que recebeu o maior número de votos. Aí ele vai responder, ok, meu caro analista, vou fazer isso agora para você. E aí está. Foi um anime de ranking 100. Eu não me atrevo a dizer o nome, porque eu não conheço muito sobre japonês, ok? E veja que eu tenho o número de votos e o score foi de 8,52. Item número 3. Quais os tipos de animes? Veja, não é para você ficar tentando buscar a solução milagrosa ou solução extremamente complicada. A simplicidade é o maior sinal de sofisticação e de conhecimento. Isso aqui resolve o nosso problema. A função valueCounts vai contar o número de elementos por categoria em uma variável categórica. Veja, se o resultado não é o que eu quero, quais os tipos de animes? Lá estão eles.
Ainda tenho a contagem de animes por tipo. Ninguém vai dizer para você que é para usar o value counts. Você tem que conhecer as funções, os métodos no Pandas para poder utilizar de acordo com o que você precisa e responder as perguntas de negócio. Foi exatamente isso que eu fiz no item número 3. No próximo vídeo, nós continuamos.